Facebook multado em 1,2 mil milhões de euros por violação das regras da proteção de dados da União Europeia. A Legião Rússia Livre, uma milícia anti-Kremlin composta por cidadãos não ucranianos, reclama estar por trás dos ataques na região de Belgorod, junto da fronteira com a Ucrânia. É a primeira vez desde o início da guerra que combatentes ao lado de Kiev fazem uma incursão em território russo. Os combates começaram horas depois de Moscou ter bombardeado a cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, deixando pelo menos 8 pessoas feridas. Mais a sul, em Zaporizhia, a central nuclear voltou a ser ligada à rede elétrica após uma linha de alta tensão ter sido danificada por bombardeamentos no início do dia. A central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, está sob o controle da Rússia desde março de 2022. Estima-se que a tão falada contraofensiva ucraniana tenha a infraestrutura como um dos principais alvos. Mas é em Bakhmut que, de acordo com as forças de Kiev, se mantém o epicentro dos combates. Ao contrário do que foi afirmado este sábado pelo líder do grupo Wagner, a Ucrânia rejeita que a cidade tenha caído nas mãos de Moscovo. Ainda não há acordo sobre usar uma nova tranche de dinheiro do Mecanismo Europeu para a Paz para financiar o envio de armas para a Ucrânia. A reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, segunda-feira em Bruxelas, terminou sem unanimidade, porque a Hungria bloqueia esta medida. É a resposta do governo de Budapeste ao facto do OTP Bank, o maior banco do país, ter sido colocado na lista ucraniana de empresas europeias que estão alegadamente a patrocinar a ofensiva russa. Mindaddig ellenezni fogjuk az európai békekeretből ennek az újabb $500 milliárd eurónak a kifizetését a fegyverszállító tagállamok számára, ameddig Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja az OTP-t. Az OTP a legnagyobb magyar bank, az OTP a magyar gazdaság egy fontos szereplője. Mondhatnám azt is, hogy mindannyian büszkék vagyunk az OTP-re, mint magyar bankra. A Agência Anticorrupção da Ucrânia acusou o Banco Húngaro de conceder condições de crédito preferenciais aos militares russos, alegações rejeitadas pelo banco. Há outras entidades da União Europeia nesta lista que estão também a reagir de forma dura ao documento. Os ministros dos negócios estrangeiros dizem que é importante que o governo da Ucrânia dialogue com as empresas para esclarecer a situação. Por seu lado, o chefe da diplomacia do Bloco disse que vai continuar a trabalhar para acabar com o impasse, no momento em que o governo de Kiev precisa de mais armas para a contraofensiva. Bilateral, multilateral, we have to do everything we can in order to make the next package of military support to Ukraine being approved. If one member state have a difficulty, let's discuss about it. That's what we are going to do. São 9 os Estados-membros da União Europeia que têm empresas na lista: Grécia, França, Itália, Áustria, Bélgica, Estónia, Alemanha, Hungria e Irlanda. A lista não tem consequências jurídicas, mas apela ao boicote dos consumidores e pode ser um duro golpe na reputação das empresas. Kyriakos Mitsotakis não vai tentar formar um governo de coligação e devolveu o mandato que recebeu da presidente grega. O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira a realização de novas eleições para tentar obter uma maioria absoluta depois da vitória nas legislativas de domingo não ter sido suficiente. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Alexis Tsipras, o líder do Syriza, garantiu que vai continuar a lutar pela vitória. Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα, στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Mitsotakis já falou por telefone com os líderes políticos e informou-os da sua intenção de realizar eleições a 25 de junho, ou seja, uma semana antes do primeiro domingo de julho, como tinha sido apontado. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda multou a Meta em 1,2 mil milhões de euros por violação da privacidade dos utilizadores através da sua rede social Facebook.
A Comissão ordenou à Meta que suspendesse a transferência de dados pessoais dos utilizadores da União Europeia para os Estados Unidos. A empresa tecnológica tem 5 meses para cumprir a ordem. A decisão agora anunciada aplica-se apenas ao Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg já disse que vai recorrer da decisão e que não haverá interrupção imediata do serviço do Facebook na União Europeia. Cerca de 20 mil pessoas participaram na manifestação em Bruxelas segunda-feira, associada à greve nacional na Bélgica. Os sindicatos acusam o governo de piorar as condições de trabalho e de limitar o direito à greve. A segunda razão prende-se com nova legislação para punir atos violentos durante greves, incluindo o bloqueio de acesso aos edifícios, levando alguns manifestantes a mascararem-se de prisioneiros. C'est ce qui risque d'arriver si on ne se dépêche pas à bloquer les lois qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le fait de manifester, de négocier devient réprimé par la loi. Et donc aujourd'hui, on a voulu montrer que si on ne fait rien, c'est comme ça demain qu'on ira manifester, on ira tous en prison. O governo resolveu intervir depois de proprietários de uma cadeia de supermercados terem recorrido aos tribunais para obrigar os grevistas a levantar bloqueios que impediam o acesso do público às lojas. A greve nessa empresa começou porque a administração alterou a forma de gestão das lojas, reduzindo os direitos e as remunerações. Os sindicatos acusam o governo de diminuir os direitos dos piquetes de greve. Entre manifester et bloquer une entreprise dans le cadre d'un mécontentement et casser, c'est totalement différent. Nous ne sommes pas là pour vandaliser, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas justement tout assimiler. Quanto às críticas sobre as condições de trabalho, os sindicatos pedem ao governo que intervenha para travar a imposição de novos contratos com menos regalias e salários mais baixos, que apelidam de dumping social. Três palestinianos perderam a vida durante uma operação do exército israelita na madrugada desta segunda-feira no campo de refugiados de Balata, no norte da Cisjordânia. Segundo as autoridades palestinianas, 6 outras pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade. A incursão israelita teve lugar, segundo o exército, depois de soldados terem sido alvo de disparos quando se encontravam em serviço a curta distância na cidade de Nablus. Depois de entrarem no campo de Balata, os militares envolveram-se em confrontos com membros das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, tendo efetuado pelo menos 3 detenções. A Polícia Judiciária vai fazer buscas na barragem do Arada, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve. As buscas foram solicitadas pelas autoridades alemãs no âmbito da investigação do desaparecimento de Madeleine McCann. A área já foi isolada e os trabalhos começam esta terça-feira com a presença da polícia britânica. O local era frequentado pelo principal suspeito, o alemão Christian Bruckner, preso na Alemanha por outros crimes e com um longo historial de abuso sexual. As autoridades alemãs querem saber se há vestígios ou provas que possam trazer novos dados sobre o caso. Madeleine McCann tinha 3 anos quando desapareceu do quarto onde dormia com os 2 irmãos mais novos, na Praia da Luz, em maio de 2007. A Associação de Futebolistas Espanhóis e o Movimento contra a Intolerância apresentaram uma queixa formal na sequência dos insultos racistas contra o avançado brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, no encontro deste domingo contra a equipa de Valência, que jogava em casa. É inaceitável. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinícius. Vinícius es la víctima de un problema muito grave. O jogador foi nomeadamente tratado de macaco pelos apoiantes do Valência. As reações de condenação chegaram de além fronteiras, nomeadamente do presidente brasileiro. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. O governo espanhol exigiu uma resposta forte e sanções por parte da Liga Espanhola e o presidente da FIFA exprimiu uma solidariedade total com o avançado do Real Madrid, lembrando que há um protocolo a respeitar quando estas situações se reproduzem. Desde o início da invasão russa, cerca de 500 mil de ucranianos, na maioria mulheres e crianças, procuraram refúgio na Chequia. Em Litomyšl, refugiadas ucranianas juntaram-se a mulheres checas num coro chamado Soniajnik, que significa girassol,
para cantar em conjunto canções da infância, bem como cânticos populares checos e polacos, para celebrar uma integração de sucesso. Juntas realizam concertos caritativos nos quais vendem t-shirts, sacos, pulseiras e ornamentos com motivos ucranianos. Vlastně na počátku byla myšlenka jenom toho zpěvu společného, té radosti a nakonec se ukázalo, že vlastně jsme schopni tím zpěvem a tou radostí, kterou rozdáváme, vydělat i nějaké ty peníze, které vlastně potom jsme schopni zase přetavit dál do hygienických věcí, do ponožek, do čelovek, do věcí, které vlastně lidi na Ukrajině potřebují. Velas, lanternas, meias ou frutos secos, produtos simples, mas que na linha da frente dos combates ou em abrigos se podem revelar essenciais. Lena, que fugiu da região de Kiev, lembrou o horror da guerra. Начинались сирены, то уже бежали в гараж, в подвал гаража и прятались в гараже, чтобы детям также не было страшно. То и мой сын, то моя цера, а то... Os envios incluem mensagens personalizadas para os que estão envolvidos nos combates pela libertação da Ucrânia. Постарайтеся o себе, своє околі, а врайтеся výtěžně. Čekáme. Inter arma silent muze, ve válce mlčí muzy, říká staré latinské přísloví. Tady umění naopak pomáhá, a to lidem na Ukrajině. Jiří Skácel, Euronews, Litomyšl, Česká republika.